Olá, é com muita alegria que iniciamos hoje uma nova série pela FEB TV, estudando o Livro dos Médiuns, quando vamos apreciar essa obra tão importante da literatura espírita de Allan Kardec. A série Estudando o Livro dos Médiuns, de iniciativa da FEB TV, é um estudo continuado da obra do segundo livro publicado por Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, que é uma sequência natural de O Livro dos Espíritos. Nós convidamos você para participar desse importante estudo, para conhecermos a mediunidade como sentido humano. A série vai até o ano de 2022. Em fevereiro, serão em torno de 70 programas continuadamente. Pretendemos estudar da introdução do Livro dos Médiuns até o último capítulo dessa obra. Alguns programas serão divididos em dois para o estudo de determinado capítulo. Em função da complexidade do assunto, nós vamos precisar de 2 ou 3 encontros numa sequência para que o tema possa ser devidamente abordado. Nós faremos uma exposição do assunto e logo depois abriremos para as perguntas. Nós convidamos você para ter o Livro dos Médiuns em mãos e estudar, se possível, o tema do programa seguinte, da live seguinte, a fim de que você possa acompanhar a exposição, que vai atentar para os pontos principais de cada um dos capítulos do Livro dos Médiuns. Eu sou Jacobson Santana Trovão, coordenador nacional da área da mediunidade da Federação Espírita Brasileira, e conto com a sua participação aqui no estudo de O Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos falar sobre a introdução de O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns foi publicado no ano de 1861. Está por volta de completar os seus 160 anos de publicação. Allan Kardec colocou conteúdos no Livro dos Médiuns que se constituem numa continuidade natural de O Livro dos Espíritos. Na verdade, o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Cada uma das partes de O Livro dos Espíritos acabou dando origem a uma obra específica. A primeira parte de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec desenvolveu aquelas perguntas, os temas ali tratados no livro A Gênese. A segunda parte de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec desenvolveu em O Livro dos Médiuns. A terceira parte, ela é desenvolvida no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte de O Livro dos Espíritos é desdobrada no livro O Céu e o Inferno. Para se ter uma perfeita compreensão de O Livro dos Médiuns, é importante que o estudante conheça o Livro dos Espíritos, que se constitui na base de toda a codificação. Durante os nossos estudos aqui, na série Estudando o Livro dos Médiuns, nós vamos retomar alguns conceitos tratados por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, para auxiliar aqueles que não têm muita familiaridade com essa obra basilar e, assim, poder acompanhar os estudos que aqui serão feitos. A primeira edição de O Livro dos Médiuns veio a lume em janeiro de 1861. E em novembro do mesmo ano, 1861, Allan Kardec publica a segunda edição. A primeira edição, segundo o codificador,
foi uma edição singela, com alguns conceitos básicos e fundamentais de mediunidade. Mais tarde, ele teve a oportunidade de publicar o Livro dos Médiuns em segunda edição, uma edição já bastante ampliada. Allan Kardec menciona que o Livro dos Médiuns, como nós conhecemos hoje, a segunda edição, foi totalmente reformulado pelos espíritos. Ele evitou colocar em cada capítulo ou em cada texto a assinatura do espírito para que não ficasse repetitivo o assunto. Mas o Livro dos Médiuns, segundo ele, foi organizado pelo plano espiritual. Toda a obra. Como o codificador, ele sempre prestigiou o conteúdo e não o nome das entidades, e nem mesmo os médiuns que foram os intermediários para a recepção das mensagens, ele evitou colocar, então, no Livro dos Médiuns, segundo ele colocaria de capa a capa, porque a obra foi totalmente revisada pelos espíritos. O Livro dos Médiuns também tem uma peculiaridade importante. Ele tem um segundo nome, ou um subtítulo, que as pessoas muitas vezes passam desapercebido, e que fala muito sobre a obra. O Livro dos Médiuns é, segundo o codificador, o guia dos médiuns e dos evocadores. Ou seja, é um manual de orientação a todo aquele que quer lidar com a mediunidade, seja ele o médium ostensivo ou aqueles que dirigem a reunião mediúnica, que Kardec os nominava à época de evocadores. Hoje, nós designamos como dirigentes de reuniões mediúnicas. Kardec, embora utilize a expressão evocador, no próprio Livro dos Médiuns ele vai mencionar que não se deve evocar espíritos, que toda manifestação deve ser espontânea. Naturalmente, ele utilizou a expressão que melhor comunicasse à época a ideia de a quem seria destinada a obra. Mas, na verdade, o Livro dos Médiuns, quando se estuda detidamente e se observa o próprio comentário que o codificador Allan Kardec faz na Revista Espírita e na própria introdução da obra, ele vai dizer que o livro se destina a todas as pessoas, porque todas as pessoas são médiuns. Então, nós vamos ter a categoria de médiuns ostensivos, capazes de produzir fenômeno, e a mediunidade latente que existe disseminada universalmente. Todas as pessoas são médiuns. Portanto, estudar a mediunidade é importante para todas as pessoas. Porque, na verdade, nós estaremos, a partir do estudo da mediunidade, entendendo a psique humana, como a nossa mente funciona, como os nossos pensamentos surgem. Nós vamos aprender com o codificador que os nossos pensamentos se embrenham, se misturam com outros pensamentos. O estudante do Espiritismo, logo de início, precisa superar uma distorção, digamos assim, na definição de médium e mediunidade, para que se constitui naquela classificação reducionista de que médium é apenas aqueles que percebem claramente os espíritos. O movimento espírita dará um grande salto quando avançar nessa direção, para entender que todas as pessoas são médiuns. Nós precisamos tirar essa terminologia exclusiva de indicar como médiuns aqueles que são capazes de produzir fenômeno, pela psicografia, pela psicofonia, ou aqueles que têm possibilidade de ver espíritos, para ampliar o conceito. Porque quando nós ampliarmos o conceito de médium e de mediunidade,
nós vamos ver as consequências desse conhecimento para a nossa vida. E é isso que Allan Kardec mostra. Ele busca, na introdução de O Livro dos Espíritos, na introdução de O Livro dos Médiuns, identifica, no contexto da apresentação da obra, que ela se destina às pessoas que realmente pretendam conhecer um pouco mais acerca da mediunidade, mas que a mediunidade não é exclusiva de um grupo de pessoas, que essas pessoas não são especiais, são pessoas comuns, e a importância do estudo é para que elas aprendam a lidar com essa faculdade que é humana, que é natural no ser humano, que não se constitui numa faculdade mística, mas que está ao lado das demais faculdades que a alma dispõe para entrar em contato com o plano exterior, digamos assim, colocando o mundo espiritual nessa dimensão de exterioridade da alma humana. O Livro dos Médiuns é, portanto, o manual daquele que pretenda lidar com os espíritos, seja de forma ostensiva, numa sessão mediúnica, ou no cotidiano. Por isso, essa iniciativa da FEB TV em fazer um estudo de mediunidade aberto ao grande público, desmistifica a questão da mediunidade, que muitas vezes fica, para alguns, enclausurada em 4 paredes. Estudo específico para aqueles que são possuidores de mediunidade ostensiva. Porque essa foi a intenção de Allan Kardec. Todas as pessoas precisam conhecer todos os detalhes e nuances do espiritismo. E deixar de conhecer a mediunidade é desconhecer um dos aspectos fundamentais dessa doutrina excepcional. Mas falando especificamente para aqueles que lidam ou que trabalham nas sessões mediúnicas, se aventurar em mediunidade sem conhecer o Livro dos Médiuns é como que dar um salto no escuro. É um risco. Allan Kardec esclarece que lidar com os espíritos não pode se constituir numa aventura. Nós precisamos saber como, com quem, a forma, as condições em que lidamos com os espíritos. Sejam eles os espíritos necessitados, inferiores, como nós mesmos, ou os altos benfeitores espirituais. Allan Kardec destaca que a sessão mediúnica deve ser um ambiente controlado, ou seja, quando nós temos condições específicas, que ele chama de condições propícias, para o contato com os espíritos. E é somente depois do estudo do Livro dos Médiuns que nós temos condições para isso. Um dos destaques da introdução de O Livro dos Médiuns, colocado por Allan Kardec, é que o estudo da obra, O Livro dos Médiuns, não transforma ninguém em médium. Na verdade, a obra, ela existe para orientar as pessoas. Como dissemos, tanto aquelas que são possuidoras da faculdade ostensiva, quanto daquelas outras que queiram compreender o mecanismo do funcionamento da sua mente, o que sente, o que percebe no cotidiano, suas emoções, suas sensações, seus sonhos, suas visões, mas que o estudo do Livro dos Médiuns, aliado à prática mediúnica, ela faz com que o indivíduo desenvolva a faculdade mediúnica que é possuidor. Uma das grandes dúvidas que surge naquele que chega no espiritismo é se ele poderá desenvolver em si a mediunidade no sentido de fazer criar nele a faculdade mediúnica
ostensiva. O codificador esclarece que o Espiritismo auxilia as pessoas que já são dotadas da faculdade mediúnica ostensiva a lidarem com essa faculdade, a trabalharem positivamente junto aos espíritos superiores, lidando com esse sentido. Mas que o Espiritismo é incapaz de criar no indivíduo a mediunidade quando ele não tem esse compromisso assumido no mundo espiritual. A mediunidade existe, como o codificador utiliza a expressão, como uma semente, um germe, existe radicada em todas as pessoas. No entanto, num determinado grupo, a mediunidade surge de forma mais clara. Ela existe, portanto, em todas as pessoas, mas em algumas os sinais são mais evidentes. Para que se possa fazer com que essa mediunidade ela evolua, ela progrida, ela desenvolva, é necessário que o indivíduo estude com segurança para fazer com que essa faculdade desenvolva. Mas, como dissemos, existem pessoas que reencarnam sem o compromisso da mediunidade ostensiva. E assim, elas passarão a existência toda como a faculdade latente, podendo perceber os espíritos pela via intuitiva, por sensações, por emoções, mas não, por exemplo, chegar a psicografar, a ter uma vidência clara, ou então entrar em transe pela incorporação ou psicofonia, se ela não foi preparada no mundo espiritual para isso. O codificador menciona que o Livro dos Médiuns, estudado com cuidado, faz com que o indivíduo desenvolva o potencial que existe nele, mas não é capaz de fazer com que esse potencial que não existe surja. Essa explicação do codificador, ela é desdobrada de forma excepcional no livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, de autoria do espírito André Luiz. A certa altura do livro, lá pelo capítulo 3, André Luiz, que reside na colônia espiritual Nosso Lar, ele visita um departamento, uma região dessa cidade espiritual Nosso Lar, chamada Centro de Mensageiros. Nesse local, segundo o benfeitor espiritual, são preparadas as pessoas para reencarnarem com tarefa específica na mediunidade. Na verdade, o espírito André Luiz, um dos grandes intérpretes do pensamento de Allan Kardec, explica nesse capítulo 13 e nos seguintes a introdução do Livro dos Médiuns. Mais especificamente, essa constatação do codificador da impossibilidade de fazer surgir no indivíduo que não tenha a faculdade ostensiva a mediunidade, como, por exemplo, uma psicografia. Ali, André Luiz explica que as pessoas aceitam, porque são convidadas, aceitam o compromisso reencarnatório, aceitam encarnarem na condição de médiuns ostensivos. Mas também, não só os médiuns ostensivos para a psicografia ou para a psicofonia, mas também aqueles outros que eram chamados, à época, não é, da psicografia do livro, de doutrinadores, que hoje nós chamamos de dialogadores ou médiuns esclarecedores, que é a expressão mais apropriada. Esses esclarecedores também são preparados no mundo espiritual para essa tarefa de esclarecerem os espíritos em sessão mediúnica. Então, não somente os psicofônicos ou psicógrafos são preparados
no centro de mensageiros, por exemplo. Também aqueles que dirigirão a reunião mediúnica. Muitos desses que dirigem reunião mediúnica dizem-se não médiuns, nessa interpretação que nós colocamos inicialmente, reduzida, de que médium é aquele que produz fenômeno, ou que é intermediário mais direto dos espíritos. O espírito André Luiz, já nessa obra, Os Mensageiros, desmistifica essa ideia de que o dirigente de reunião mediúnica não é médium. Ele é médium também. E foi preparado para essa tarefa. André Luiz diz que as pessoas que aceitam tanto a tarefa de serem dirigentes de reunião mediúnica, quanto médiuns ostensivos, e até mesmo os médiuns de apoio na reunião mediúnica, recebem tratamentos por meios... Ele não chega a detalhes de como são esses tratamentos, mas esses espíritos vão para lá, para um determinado local do centro de mensageiros, e esses tratamentos se constituem em passes que eles recebem em nível perispiritual, que depois isso vai se reproduzir no corpo humano, dando condições psíquicas para que o indivíduo possa entrar em transe mediúnico, ou ter uma intuição para esclarecer uma entidade na sessão mediúnica, ou mesmo quando estando ali em oração, como médio de sustentação em apoio, liberarem ectoplasma suficiente para que a sessão mediúnica possa transcorrer. Então as pessoas recebem tratamentos. Alguns dizem que chegam a receber esses tratamentos por cerca de 30 anos no mundo espiritual, para reencarnarem com tarefa específica na área da mediunidade. E André Luiz diz mais: quem são as pessoas que assumem essa tarefa no mundo espiritual? André Luiz diz, segundo o esclarecimento dos seus mentores, que assumem a tarefa de reencarnarem para trabalharem na mediunidade no plano físico aqueles que já falharam na mediunidade, no exercício da mediunidade em reencarnações anteriores. Mas também aqueles outros que querem resgatar débitos gravíssimos do passado através da renúncia, da disciplina que a tarefa mediúnica determina na pessoa. Há, inclusive, um caso muito interessante mencionado no livro Os Mensageiros, sobretudo nos capítulos seguintes, após o terceiro, uma obra que nós indicamos a leitura, um fato que chama a atenção de um desses médiuns que chegou ao mundo espiritual falidos na tarefa. Algumas mulheres que, inclusive, tiveram a oportunidade de estarem reencarnadas com esse médium que faliu na encarnação anterior, chegaram ao benfeitor espiritual, autodirigente da colônia, e pediram para que aquele médium que havia falhado na tarefa da mediunidade reencarnasse o mais breve possível, porque ele estava no mundo espiritual dementado, desequilibrado, porque a mediunidade segue conosco para o mundo espiritual. Se somos equilibrados aqui, estaremos equilibrados de lá. Se estivermos desequilibrados aqui e desencarnarmos nessa condição, chegaremos desequilibrados do outro lado. Então elas foram ao benfeitor espiritual e pedir para que ele reencarnasse rápido, na condição de médium, para dar continuidade à tarefa que ele deixou pelo caminho na vida anterior. E o benfeitor espiritual diz algo muito interessante. Eles estavam estudando o caso daquele médium. Ele já tinha, sim, condições de reencarnar. Já estava consciente de que deveria ter maior renúncia, maior dedicação. Mas faltava encontrar uma mãe. Isso nos chamou muita atenção na narrativa do espírito André Luiz. Faltava a mãe. A mulher que se dispusesse a ser mãe daquela alma enferma. Faltava mãe. Ao que parece, tem faltado mães no plano físico para receberem essas almas necessitadas
do mundo espiritual. E esse livro já tem por volta de 70 anos de publicação. Já naquela época, eles identificavam que faltavam aquelas almas que tivessem afinidade com esses espíritos, que reencarnariam na condição de médiuns. Isso chama atenção para todo aquele que é médium, para aproveitar bem a atual reencarnação, para estudarem bastante a própria faculdade, para abraçarem com amor e renúncia e dedicação o compromisso que assumiram na vida espiritual, para que no futuro, quando estiverem no mundo espiritual e necessitarem de reencarnar, eles não ouçam o que aquelas mulheres venerandas ouviram do alto dirigente da colônia Nosso Lar. Ele está pronto para reencarnar, mas falta encontrar a mulher que se disponha a ser mãe dele, que tenha afinidade com ele, que tenha condições fluídicas de receber essa alma. Eles estavam estudando o caso do médium desequilibrado no mundo espiritual, porque não aproveitou a tarefa reencarnatória. É por isso que nós precisamos estudar muito a mediunidade, para que nós possamos aproveitar bem o tempo de reencarnação aqui na Terra. O Espírito André Luiz vai explicando gradativamente que nós todos somos tarefeiros do mundo espiritual, aqui reencarnados com um compromisso específico, e precisamos valorizar o tempo presente. Então, estudemos a mediunidade. Você recebe esse nosso convite para seguir conosco semanalmente, todas as terças-feiras, a partir das